Hamilton Dias. Esse vídeo eu vou falar um pouco sobre estratégias de leitura em inglês. São formas da gente ler textos em inglês. Então, qual seria a diferença entre ler e compreender? Ler seria o ato de ir além da codificação das palavras, né? Compreender, que é o ato de entender o que o autor quis dizer através das palavras, entender o contexto geral daquilo que está escrito. Essa seria uma diferença básica entre ler e compreender. As principais estratégias de leitura que a gente pode estar utilizando em inglês é o skimming, o scanning, as palavras cognatas ou palavras transparentes, que são aquelas palavras escritas em inglês que parecem com a língua portuguesa, as dicas tipográficas, que são os pontos, as numerações, palavras que estão grifadas, o conhecimento prévio que a pessoa possa ter da língua inglesa, né? Que saiba o significado de muitas palavras e o uso do dicionário de língua portuguesa em último caso. Então, o skimming. O que seria o skimming? O skimming é uma leitura rápida para a gente saber ter uma ideia geral do texto. Geralmente no skimming a gente identifica o tipo de texto, né? Se aquele texto é uma carta, se ele era um jornal, se aquele texto é uma receita, se ele é um guia de instruções para fazer alguma coisa. No skimming você tem uma leitura rápida para você ter uma geral do que aquele texto fala. Em seguida, a gente vai utilizar o scanning, que é o mesmo que escanear, analisar. É uma leitura a fim de obter informações específicas. No scanning, a gente vai procurar informações naquele texto, como nome de pessoa, nome de lugares, datas. A gente vai procurar algo específico no texto. A gente vai analisar com mais calma, né? E aí a gente vai ter uma compreensão detalhada desse texto, que é a combinação das estratégias skimming, que quando a gente dá uma olhada rápida, o scanning, que é quando a gente analisa com mais calma, procurando informações detalhadas, para ter uma ideia mais precisa, uma compreensão precisa das ideias do texto. A gente junta essas duas estratégias, skimming e scanning, né? Aí a gente tem essa compreensão detalhada. Então a gente vai ver aqui uma lista das as diferentes estratégias que a gente poderia utilizar em textos diferentes. Então ele vai ser abreviado, né? O skimming está abreviado com SK, scanning com SC, a compreensão detalhada com CD, que é quando você junta os dois, skimming e scanning, né? Então, o que a gente vai ter? Para procurar uma palavra no dicionário, a gente vai utilizar a estratégia scanning, porque eu estou procurando uma informação específica naquele dicionário. Para ler um formulário a ser preenchido em inglês, eu vou utilizar a compreensão detalhada. Vou juntar as duas informações, o skimming e scanning. O skimming, que eu dou uma olhada geral, e o scanning eu vou olhar para cada palavra que precisa ser colocada, né? Para encontrar o preço de um sanduíche, por exemplo, a gente vai utilizar o scanning. Eu tenho que olhar especificamente onde que está o preço. Para fornecer o título a um texto, eu vou utilizar o skimming, que é aquela análise superficial, uma análise rápida. Tipo, tem o texto e eu quero, me diga aí onde é que está o título desse texto. A pessoa olha e de cara já vai perceber que o título está lá destacado. Ele vai utilizar a estratégia skimming, que é aquela olhada mais superficial, né? Ler as instruções de um videogame, né? Tem lá as instruções de como montar um videogame ou como montar um objeto. A gente utiliza a compreensão detalhada, porque a gente junta as duas informações, a análise superficial e a análise detalhada de todas as informações que tem naquele texto. Escolher um hotel mais barato em uma lista, a gente vai utilizar também a compreensão detalhada. Precisa utilizar as duas estratégias, skimming e scanning. Skimming é quando a gente dá uma olhada rápida, superficial, né? E o scanning é quando eu procuro uma informação específica. Para me ler a manchete de um jornal, eu vou utilizar o skimming, porque é uma olhada superficial. Eu olhando rapidamente já dá para me perceber qual que é a manchete do jornal, ou seja, qual é o título daquela matéria, né? As palavras cognatas ou palavras
transparentes, são as palavras de origem grega ou latina que são parecidas com o português. Elas são chamadas de cognatas ou palavras transparentes. São palavras escritas em inglês que parecem com o português, como por exemplo, population, music, origin, history, ou seja, population parece com o nome população e significa população. Music parece com a palavra música e significa música. Origin parece com a palavra original e significa original, ou origem, na verdade, né? History parece com a palavra história e significa história. Então essas são as palavras cognatas. Quando você estiver olhando o texto de inglês, você vai dar uma olhada superficial, o skimming, você vai identificar que tipo de texto é aquele. Depois você vai olhar com calma, procurando informações detalhadas, e aí você vai tá colocando em prática o scanning, que é quando eu estou olhando palavra por palavra, linha por linha, eu estou escaneando aquele texto, por isso que é chamado de scanning. Nessa olhada, eu vou procurar as palavras cognatas, são as palavras em inglês que parecem com português, né? E aí, olhando essas palavras, juntando com aquelas que você já tem conhecimento, você vai ter uma noção do que esse texto fala. Esse texto está falando sobre guerra, sobre internet, sobre música, sobre história, dependendo das cognatas que tiver, você vai ter uma ideia geral do que esse texto está falando, tá bom? E um outro ponto interessante a ser observado são as dicas tipográficas que tem nos textos, que são os símbolos. Às vezes tem um símbolo de dinheiro, que a gente chama de cifra, né? São os números, as letras maiúsculas, aspas, que indicam que alguém falou alguma coisa, palavras em negrito, que fica aquele pretozinho mais forte, indicando de que aquilo ali tem uma importância, ou palavras sublinhadas. Então, às vezes até imagens, desenhos, são dicas tipográficas que a gente tem que observar nesses textos para poder captar melhor o que esse texto está falando para a gente. E, por último, a gente vai utilizar o dicionário de língua inglesa. Esse recurso deve ser o último a ser utilizado, porque você vai procurar as palavras que você não conseguiu encontrar como cognatas, você vai procurar as palavras que você não conhece, né? E para que você tenha uma melhor compreensão daquele texto. É interessante a gente analisar que não há necessidade de você traduzir palavra por palavra. O importante é você entender o contexto geral daquela sentença, daquele texto. Porque se você for traduzir palavra por palavra, você não está fazendo uma tradução em si. Você está fazendo uma transcrição, apenas transcrevendo o significado do dicionário para o texto, o que não é interessante, porque tem expressões idiomáticas, tem phrasal verbs, que são a junção de duas palavras com um significado diferente, e você pode acabar se atrapalhando, né? Então, o importante é você ter uma ideia do que aquele texto está falando, por isso que é importante você traduzir sempre pensando em inglês e não em português, que a gente tem essa mania de achar, por exemplo, que eu vou traduzir do mesmo jeito que eu falo em português, e não é bem assim. Então, o dicionário de inglês ele é o último recurso a ser utilizado quando a gente está lendo um texto, mas ele deve ser utilizado. Não pode abrir mão do dicionário de jeito nenhum. É ele que vai facilitar você aprender palavras novas, é ele que vai fazer você compreender a forma correta de escrever determinadas palavras, tá bom? Se você ficar usando o dicionário o tempo todo, ele vai acabar te desanimando, né? Porque um texto com muitas palavras, você traduzir palavras uma a uma, depois você vai ter que juntar essas palavras, ter uma noção geral, dá trabalho. Então a gente usa o dicionário em último caso, mas isso não significa dizer que você não deva usar ele. Tem que usar o dicionário sim, tá bom? Essas aqui são as referências utilizadas, esse slide foi pego da internet, não foi eu que confeccionei. Se gostar do material, dá um like aí e compartilha, tá bom? Obrigado, espero ter ajudado. Valeu!